Olá pessoal, aqui é a Juliana Rezende e essa é a resolução da prova de 2018 do Enem. A gente está aqui com o caderno cinza, mas eu coloquei as equivalências aqui para que vocês possam se localizar. É uma questão de probabilidade, ela fala assim: um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna nessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. A dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro é... a gente vai resolver essa questão, mas depois eu vou te mostrar um jeito um pouco mais fácil de pensar nessa questão. Vamos tentar entender aqui. Isso aqui é um tabuleiro 8 por 8. Aí, imagina, ele colocou aqui uma peça, e essa parte toda aqui, vira a zona de combate dessa peça. Ele quer saber, ele quer montar um tabuleiro n por n, com n maior ou igual a 2. Mas ele quer que a gente monte esse tabuleiro de tal forma que, ao colocar a primeira peça num lugar qualquer, a probabilidade de colocar a segunda peça na zona aqui, de combate seja inferior a 1/5. Como é que a gente vai resolver isso? Por exemplo, tenta imaginar. Aqui a gente tem um tabuleiro 8 por 8. Então ele tem 8 linhas e tem 8 colunas. Vou colocar melhor aqui. 8 linhas e 8 colunas. Aí o que acontece? No total ele tem 64 casas. Dessas 64 casas, já tem uma ocupada aqui. Eu não quero colocar em nenhuma dessas que ficam aqui, na zona de combate. Aí daria para a gente descobrir qual que é a probabilidade de não colocar na zona de combate aqui. Eu vou mostrar isso depois, que vocês vão ver que seria uma maneira um pouco mais rápida de resolver a questão. Mas agora esquece que isso aqui é um tabuleiro 8 por 8. Imagina que é um tabuleiro que tem n linhas e que tem n colunas. O que acontece? Se é um tabuleiro n por n, a gente tem n ao quadrado lugares para colocar as peças, ou seja, tem n ao quadrado casas. Então, esse aqui é o total de casas. Beleza. Como é que a gente calcula probabilidade? Probabilidade é o número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Vou escrever direitinho aqui. Número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Como é que a gente vai pensar nisso, então? Repara, aqui tem 7 linhas. Só que na verdade tem 8 linhas, né? Só que uma aqui está ocupada com a peça. Então eu teria 7 lugares para colocar a peça aqui na zona de combate da primeira. E mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares para colocar aqui. Então no total seriam 14 lugares. Só que lembra, imagina que agora a gente não tem um tabuleiro com 8 linhas e 8 colunas. Imagina que são n linhas e n colunas. Se tem n colunas, juntando aqui e aqui, a gente teria n menos 1 lugares para colocar a peça e ela ficar na zona de combate. Aqui seria a mesma coisa, n menos 1. Então, quantos eventos favoráveis? A gente teria n menos 1 mais n menos 1. O que vai dar isso? Vai dar 2n menos 2. Isso aqui, gente, são as casas na zona de combate. Vou chamar de ZB. ZB não. ZC, zona de combate. Tá, mas e aí? E aí, que agora é só a gente fazer o cálculo. Como assim? O que vai ser a probabilidade? Número de eventos favoráveis. Eu quero que a probabilidade de colocar aqui na zona de combate seja menor do que 1/5. Então, eu vou colocar número de eventos favoráveis seria 2n menos 2. Sobre número de
elementos do espaço amostral. O que seria meu espaço amostral? Tenta imaginar, gente. É um tabuleiro que tem n ao quadrado casas, mas eu já coloquei uma pecinha ali. Então, eu vou ter n ao quadrado menos 1. Isso aqui é a probabilidade. Vamos tentar dar uma melhorada nisso. Repara, em cima a gente pode colocar o 2 em evidência. Vai ficar 2 que multiplica n menos 1. E embaixo a gente pode fatorar. Isso aqui é a diferença de quadrados. Para quem não se lembra, diferença de quadrados vira o produto da soma pela diferença de dois termos. N mais 1 que multiplica n menos 1. E isso, como é a probabilidade, eu quero que seja menor do que 1/5. Nossa tarefa agora é tentar resolver isso. Como é que nós vamos resolver? Como o enunciado fala que o n tem que ser maior ou igual a 2, eu posso, sem medo, cortar esses dois parênteses aqui. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho certeza que não vai dar 0. E aí eu posso simplificar. A gente vai ficar com esse problema para resolver. 2 sobre n mais 1 tem que ser menor do que 1/5. Todo mundo que está envolvido aqui, gente, é número positivo. Então, a gente pode... É como se a gente ajeitasse isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar assim, ó, passa para cá multiplicando. Vai ficar 10, vai ser menor do que n mais 1. Passo 1 para cá, vai ficar 9 é menor do que n. Pensa bem, gente, se 9 é menor do que n, significa que meu n tem que ser maior do que 9. Se meu n tem que ser maior do que 9, ele tem que ser quanto? No mínimo 10, né? Então, que letra que você marca? Letra D. Só, gente, que eu acho bem difícil esse jeito de fazer. Na prova, eu jamais faria assim. Aí, o que você ia fazer na prova? Na prova, eu ia olhar pelas alternativas. Lembra, na prova vale tudo. Então, eu pensaria em algo assim, ó. Ver se dá para acompanhar. Vou tentar fazer aqui no cantinho. Na prova, eu faria algo desse jeito, olha. Eu pensaria o seguinte. Eu aproveitaria esse desenho que ele me deu de um tabuleiro 8x8 e pensaria assim. Qual que seria a probabilidade de pegar uma peça aqui na nossa zona de combate? Ou seja, de colocar uma segunda peça e ela ficar na zona de combate. Eu pensaria, probabilidade é número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Lembrando que eu estou pensando aqui num 8x8. Ah, Ju, mas por que você está pensando primeiro nele? Porque foi o desenho que o cara me deu. Então, vamos ver. O que seria essa probabilidade? Quantos eventos favoráveis eu teria? Se eu quero colocar aqui na zona de combate, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, seriam 14 eventos favoráveis. Dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Espera aí que minha caneta ficou doidona aqui. Ó, seria 14 dividido pelo total, né? Que no caso seria 63. Por que 63? Porque lembra, são 64 casas. Só que uma já está ocupada. Agora a gente teria que fazer essa conta aí. Teria que fazer 14 dividido por 63. Vamos ver o que vai dar isso. Ó, 14 dividido por 63. Primeiro passo, você vai ter que pensar, não dá para dividir 14 por 63. Então, você coloca um 0 e põe 0, 140 dividido por 63 vai dar 2. 2 vezes 63 vai dar 126. Opa, 126. Vai sobrar 14. Não dá para dividir. Coloca um 0 e vai dar 2. Aqui vai dar 126. Repara que vai dar uma dízima, né? Mas não importa. Isso aqui a probabilidade vai ser 0,22. Aproximadamente, né? E o que é 0,22? Isso aqui é aproximadamente 22%. Então, 8 por 8 não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque a chance vai ser de 22%. E a gente quer que seja inferior a 20%. Ah, por que 20%? Porque é 1/5. Tá, mas e aí? E aí que você ia ter que testar. Pensar assim. Tá, mas e se fosse agora um tabuleiro 9 por 9?
Vamos pensar aqui um tabuleiro 9 por 9. Se fosse 9 por 9, para começar, a gente teria 81 casas no total. Beleza. Só que você ia ter um aqui, você ia inutilizar uma aqui. Então, ia ficar 8 na vertical e 8 na horizontal. Então, a gente teria 16 casos favoráveis. Como é que você faria para resolver isso? Probabilidade seria número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, probabilidade vai ser eventos favoráveis seriam 16. Agora, cuidado, porque não seriam 81 casas. Lembra que você vai ter colocado uma pecinha lá. Então, na verdade, seria 81 menos 1, que dá 80. Então, ficaria 16 sobre 80. 16 sobre 80 é a mesma coisa, ó. Aqui por 8 dá 2, aqui por 8 dá 10. Isso vai ser 1/5. 1/5 é exatamente 20%. Só que a gente não quer que seja 20%, tem que ser superior, tem que ser, desculpa, inferior a 20%. Se tem que ser inferior, qual que seria a sua resposta? 10 casas. 10 na horizontal, 10 na vertical. Tem que ser dimensão 10 por 10. Não sei se deu para entender muito bem, gente, mas a ideia era essa. Eu jamais gastaria meu tempo resolvendo dessa forma que está aqui. Uma outra opção seria você igualar a 1/5 para ver quando que é igual a 1/5. E para ser menor do que 1/5, teria que aumentar a quantidade de casas. E aí você conseguiria resolver também. Um abraço e até a próxima resolução.